Falar sobre valor de referência, eu acho que é o melhor argumento possível que eu posso dar para mostrar realmente a importância de você entender sobre os exames laboratoriais, né? Venho postando sobre esse tema já faz um tempinho. Vou continuar postando, fiquem tranquilas. Tem muito tema ainda para falar, mas vou falar um pouquinho sobre o valor de referência. Para quem não sabe o que é, né? Basicamente trago aqui um exame de sangue que você tem aqui a coleta, tem os resultados da sua coleta e do lado tem os intervalos de referência, né, os valores de referência que basicamente, né, você consegue verificar se você está dentro do padrão, se está fora desse padrão. Então, basicamente, quando você faz uma coleta de sangue ou uma coleta de urina, você tem uma informação. E essa informação ela pode ser útil para diagnóstico, ou para o monitoramento, ou para o estadiamento, ou seja, o avançar de alguma determinada doença, ou até mesmo a predição dela, principalmente a partir desse valor de referência. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, basicamente, se você está dentro, você está normal, se está fora disso, você está anormal, alguma coisa não está acontecendo como deveria. Será que essa informação, será que esse dado, valor de referência, ele pode ser considerado tão válido assim? Então, apresento para vocês a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Alguns adoram, outros odeiam, que é a famosa Anvisa. E a Anvisa tem algumas resoluções, algumas leis, quando, de acordo com o tema, né, que abrange o vídeo de hoje, trago para vocês a RDC 302, que ela mostra que quando você vai no laboratório e faz uma coleta, ele tem uma obrigatoriedade em fornecer no resultado esse valor de referência. E trago aqui, caso você queira ler, que ele é realmente 100% responsável por fornecer esse laudo nesses exames, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Trago, por exemplo, aqui um artigo aqui mostrando nos Estados Unidos que foi analisado 525 laboratórios e pegaram um marcador, por exemplo, cálcio sérico, e o valor de referência entre esses 525 laboratórios variou. O valor mínimo mostrou de 8,3 até 8,8 miligramas por decilitro e o valor máximo de 10,2 a 10,7. Então você tem um dado que às vezes pode ser a mesma informação, que só que dependendo do laboratório que você faz, a interpretação pode ser completamente diferente. Mostra ainda o mais gritante, o mais grotesco ainda, que é a hemoglobina. Tem um laboratório no artigo referenciado que mostrou que o ideal seria de 11,5 a 14,8. E outros mostram que o ideal é de 15 a 18,1. Então, o limite de um é o começo do outro, então não faz muito sentido quando a gente pensa sobre valores de referência. Não existe uma certa uniformidade quando a gente pensa sobre esses valores. Claro que tem alguns dados clássicos, né, lipidograma, por exemplo, que é bem padrão, a própria glicemia. Então, quando você pensa no laboratório, o laboratório ele tem três opções quando a gente pensa no valor de referência. Ele pode criar, ele pode validar ou ele pode utilizar as referências bibliográficas, né? Um exemplo de referência bibliográfica que eu mostrei aqui cadê? Nesse artigo aqui, ó, a referência bibliográfica mostrando do ácido úrico, da onde que ele tirou essas informações aqui, tá? Então, quando a gente pensa em criar, imagina o trabalho que deve dar, né? Pegar os gêneros, os fatores externos, os fatores internos, o horário de coleta, né? Então não devem utilizar com muita frequência. Mas, novamente, falando dos Estados Unidos, de 163 laboratórios investigados, quando você pensou no público adulto, 50% desses laboratórios criavam os próprios valores de referência. E no público, né, na pediatria, chega a 25%. Então trago mais três exames aqui mostrando que dependendo do laboratório os valores médios de referência variavam. Então existe uma variação, não é uniforme, né? E por que é um problema isso? Porque 70% das decisões clínicas, seja para a introdução de um medicamento, de um suplemento, para retirada, para alta, é obtido principalmente a partir dessa informação que algumas vezes é utilizada principalmente como referência, o valor de referência. Então, se está dentro, é considerado normal, se está fora, está sendo considerado anormal, tá? Então, isso mostra realmente a importância de você entender um pouco mais sobre o exame laboratorial. Trago, por exemplo, o meu último vídeo que eu postei sobre a razão neutrófilo e linfócito, que é um marcador basicamente inflamatório, que é uma divisão entre neutrófilo e linfócito, e mostrei um exemplo, né, de um indivíduo que tinha 2.570 de neutrófilo, ou seja, estava dentro do valor de referência, e dividi por também linfócito que estava dentro do valor de referência e deu 1,81. Eu falei que se estivesse acima de 3 ou acima de 3,5, de acordo com as referências, poderia ser um preditor de algumas doenças. Então vamos dar um exemplo, já está fazendo um link com o vídeo de hoje. Vamos imaginar esse indivíduo que tem 7.800 de neutrófilo, ou seja, está dentro do valor de referência, mas no limite superior. E tem uma quantidade de linfócito mais baixinha, está dentro do valor de referência, mas no limite inferior.
Colocando naquela conta de 7.800 dividido por 1.000, você tem um valor de 7,8, ou seja, está acima de 3,5. Você joga no Google, principalmente nas evidências científicas, né? Cito, por exemplo, a PubMed, mostrando que a elevação NFL, perdão, a elevação NLR tem uma associação com maior taxa de mortalidade, seja para câncer e seja, por exemplo, aqui para pacientes internados, mostrando que mesmo você estando dentro do valor de referência, quando você fornece um pouco mais de informação, você tem uma interpretação completamente diferente, que poderia realmente ser um caso de vida para esse seu paciente, ou para você, ou para o indivíduo que seja, tá? Então, é só um tema bem simples e rápido para mostrar a importância de realmente você estudar um pouco mais sobre o exame laboratorial, e eu vou tentar contribuir com algumas informações que eu sei, tá? Então, até o próximo vídeo.